dia. Nesta quinta sessão das conferências de Arte e Cultura do Colégio Planalto, vamos abordar um artista do século XX, para não estarmos sempre com os mais antigos, e chamei-lhe René Magritte em 4 obras. René Magritte foi uma das principais figuras do movimento surrealista, embora sempre procurasse manter alguma independência. Tem uma obra que é inconfundível e única. Eu diria mesmo que só o seu rival, Paul Delvaux, poderia em alguns casos estar próximo dele. Ele nasceu em Bruxelas em 1898 e faleceu na mesma cidade em 1967 com 68 anos. Teve uma vida pacata e sem história, viajou pouco, mesmo com o grupo surrealista de Paris teve contactos muito limitados, o que não o impediu de ganhar fama mundial, nomeadamente após a Segunda Guerra Mundial. Hoje é talvez um dos artistas mais apreciados dentro do grupo surrealista e conseguiu até ter um museu que lhe é dedicado em Bruxelas, o que é perfeitamente meritório. Aliás, até o seu aspecto formal, sempre de fato completo e chapéu de coco, ajudava ao seu aspecto banal. Como muitos intelectuais europeus, ele vai aderir ao Partido Comunista Belga depois da vitória de Stalin sobre Hitler, mas as relações com o partido foram sempre conflituosas, o esquema da sua arte não encaixava nos cânones do comunismo e ele acabou por se afastar, como aliás muitos outros artistas desta época. Enfim, tal como os outros surrealistas, ele representa objetos colocados de forma ilógica e simbólica, tal como faziam os outros artistas do surrealismo ortodoxo. E todos eles procuravam pesquisar o inconsciente revelado simbolicamente nos sonhos e que na linha de Freud a psiquiatria deveria identificar, explicar e curar. Ou seja, a ideia dos surrealistas era aplicar as teorias de Freud à pintura, representando uma série de cenas ilógicas, tal como elas aparecem nos nossos sonhos, e no fundo isso seria a maneira mais óbvia e mais consistente para explorar o nosso inconsciente e aquilo que nós somos verdadeiramente. Bom, mas o Magritte vai muito além disto e é isto que o torna particularmente interessante. Ele foi um precursor no estudo do papel da imagem e da palavra na comunicação. Hoje isso já foi largamente estudado, temos muitas ideias sobre o assunto, embora eu pergunte sempre, será que temos mesmo, não é? Ou seja, a facilidade com que nós somos, de certa maneira, conduzidos a aceitar certo tipo de informação que nos é apresentada de forma truncada ou limitada, e isto serve para a política, serve para a publicidade, serve para aquilo que vemos nos meios de comunicação social, e portanto eu acho que a obra de Magritte, como veremos, ainda hoje é perfeitamente atual. E isto aconteceu já nos anos 20 e 30, quando ainda ninguém tinha muita noção desta relação entre a palavra e o objeto. No fundo, Magritte leva-nos a refletir no modo como a comunicação nos pode iludir, ou como as palavras podem falsear a realidade, ou como tomamos pela realidade o que são apenas construções mentais dessa mesma realidade. E nesse aspecto ele é extraordinariamente atual. Ele dizia que a relação entre os títulos, a que dava muita importância, e a representação tinha de ser não literal, mas poética. Isto é uma introdução, mas eu penso que todos entenderemos melhor quando formos vendo agora as 4 obras que eu escolhi. Poderia ter escolhido outras quaisquer. Aliás, o Magritte representava várias vezes o mesmo tema, há várias representações do mesmo tema, muitas vezes quase cópias, outras vezes com pequenas variações, e eu começo com uma das suas obras mais emblemáticas, que é A Traição das Imagens. Ele representou várias vezes este tema. A primeira obra em que ele abordou este tema está no Museu de Los Angeles, nos Estados Unidos. É uma obra de 1928 e ele até ao fim da vida vai sempre abordar este tema, geralmente recorrendo ou a cachimbos ou a maçãs.
E a ideia é um bocado desconcertante para quem vê à primeira vez. Nós estamos a ver um cachimbo e depois por baixo, de forma desconcertante, diz que ceci n'est pas une pipe, isto não é um cachimbo. Ora, para quem estava habituado, ou quem está habituado a entender que a imagem é a realidade, se calhar fica um bocado surpreendido e acha que Magritte está a gozar connosco. Eu já tive experiência em várias aulas em que, colocando este problema aos alunos, a maior parte considera que está a ser enganado. E na realidade não estamos. Aquilo que o Magritte nos dá a entender é que, efetivamente, aquilo que ele representa não é um cachimbo, é uma representação de um cachimbo. A facilidade com que nós tomamos pela realidade aquilo que é apenas uma representação da realidade é algo que até hoje nos leva muitas vezes a ter um papel acrítico perante tudo aquilo que nos é vendido nos mais variados meios. Isto foi de certa maneira um ponto de continuidade. Há outra obra dele, um bocadinho mais tardia, chamada A Condição Humana, e é curioso este título, A Condição Humana. Ele de certa maneira está a definir o ser humano, ou uma das características fundamentais do ser humano, como aquilo que ele coloca neste quadro. Ele representou várias vezes este tema. A primeira vez foi em 1933, esta primeira obra está na National Gallery de Washington, e aquilo que nós vemos é uma cena em que há uma paisagem e sobre essa paisagem está colocada uma pintura. E nós somos levados a crer, muito naturalmente, que ou aquela pintura não é uma pintura, mas é um vidro, e que efetivamente estamos a ver através do vidro, ou então somos levados a crer que a pintura efetivamente está a representar aquilo que está por trás. Isto é o óbvio, é a mensagem óbvia, mas, na realidade, quem nos garante que por trás da tela que está apresentada no cavalete não está uma coisa completamente diferente? Nós vemos a continuação de uma praia, com o céu, com a areia, com a água, mas nada nos diz que por trás daquela representação pode estar uma pessoa, pode estar um animal, pode estar uma bola, pode estar qualquer coisa, não é? Mas a facilidade com que nós assumimos à partida que, efetivamente, aquela representação da realidade é a própria realidade, enfim, leva-nos mais uma vez a refletir sobre esta relação de nós próprios com a mensagem que nos é atribuída. Enfim, entrando um bocadinho em temas um bocadinho mais complexos, eu salientava um quadro a que Magritte chamou O Sedutor. Ou seja, à partida, nós temos alguma dificuldade em encaixar os títulos dos quadros na obra. A palavra sedutor sugere-nos tudo, menos aquilo que estamos a ver, não é? Mas, conhecendo qual é a perspectiva de Magritte a respeito das artes e, no fundo, daquilo que é o ser humano, nós percebemos que o título está muitíssimo bem colocado. É assim, o original desta obra foi criado em 1950 e está no Museu de Belas Artes da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele também repetiu várias vezes este tema e, no fundo, o que é que nós estamos a ver? É sedutor pensar que estamos a ver um barco, ou seja, um barco na água, mas, na realidade, o barco não existe. O barco é algo que não tem consistência nenhuma, não é? Ou seja, nós estamos a ver aquilo que gostaríamos de ver ou que, nos enganando, nos querer fazer ver, não é? Ou seja, se nós olharmos de repente para o quadro sem uma análise crítica, nós somos levados a dizer que estamos a ver um barco. É muito sedutor pensar que estamos a ver um barco. Mas
se começamos a ter uma visão mais crítica das coisas, compreendemos que alguém nos está a seduzir para vermos alguma coisa que não é verdadeira, que não é consistente. Eventualmente o barco agrada-nos, nós se calhar preferimos ver o barco em vez de apenas a paisagem, e daí penso eu que o termo sedutor é particularmente feliz. Bom, e o último quadro que eu escolhi chama-se A Grande Família. Enfim, quando pensamos em grande família, imaginamos, sei lá, um retrato que representasse uma série de pessoas da mesma família, eventualmente várias gerações, e depois somos surpreendidos com um quadro que não tem nada a ver com isto. O original, a primeira vez que ele tratou o tema foi em 1963, num quadro que está numa coleção particular em Bruxelas, e depois também voltou a tratar o tema várias vezes. O tema é semelhante ao anterior, mas o título alarga o sentido. Há uma ave, a pomba, que nos remete para paz, harmonia, entendimento, e nesse aspecto podemos entender a grande família como o local onde nos podemos sentir confortáveis, apoiados, não é? Ou seja, mas no fundo nós estamos a ter a tendência de procurar ver não a realidade, mas o que gostaríamos que fosse a realidade. Nós sabemos, olhando para o quadro, que a forma da pomba é apenas formada por uma mudança de luz dentro de um céu que é francamente tempestuoso e de um mar que nos parece vagamente ameaçador pela cor, não é? Enfim, mas esta ideia da família também pode ser outra coisa. Portanto, a família também é um espaço de conflito, desconforto, de violência, e daí talvez o céu escuro no topo. É um quadro óbvio em que, mais uma vez, a nossa atenção é chamada para uma pomba. Se nos perguntarem o que é que nós estamos a ver, nós dizemos que estamos a ver uma pomba, porque nós queremos ver uma pomba, não é? Ou seja, nós queremos fazer uma visão idílica da nossa vida, somos atraídos para esta visão idílica da nossa vida, quando, numa perspectiva mais inteligente e mais atenta, aquilo que nós verificamos é que o quadro tem muito pouco de simpático. A pomba é apenas um acidente num quadro que nos parece cada vez mais ameaçador. O tema, enfim, acho que é interessante ele ter chamado justamente A Grande Família, porque mostra como andamos sempre à procura, seja na família, seja nos amigos, seja no ambiente onde nos sentimos confortável, alguma coisa que nos faça sentir protegidos, e muitas vezes preferimos uma ilusão simpática a uma realidade que não nos é simpática. Ou seja, é uma tendência do ser humano em que, de um modo geral, preferimos acreditar numa mentira que nos agrada e não numa verdade que nos é desagradável. É um bocadinho a história do filme do Matrix, que o Magritte começou a abordar muito antes do filme. Aliás, o Magritte morreu muito antes do filme ter sido feito, mas que nos remete realmente para esta ligação. Se quisermos tirar uma lição da obra do Magritte, eu penso que ele é talvez dos autores que mais nos ajuda a ter um sentido crítico sobre a vida. Ou seja, olhando com atenção para os quadros dele e pensando e refletindo sobre os quadros dele, nós passamos a ter deveríamos passar a ter uma atitude mais crítica sobre tudo aquilo que nos tentam vender, sobre realidades paralelas, sobre como muitas vezes aquilo que passa por realidade não é mais que apenas uma deturpação feita pela apresentação de uma pequena parte dessa mesma realidade, ou como nos mostram algo que é sedutor, mas que não corresponde àquilo que é
verdadeiramente verídico. E com isto eu procurei também chamar a atenção para o interesse que têm muitas das grandes obras modernas, não apenas os autores clássicos, e espero que tenham gostado e até à próxima.